Aí, tá gravando, Fábio. Bom, boa noite, gente. Eu estou um pouco longe fisicamente aí de vocês, né? Eu moro hoje em Melbourne, na Austrália. Então, aqui já é amanhã, né? Aqui já é amanhã de manhã, são 7 horas da manhã da sexta-feira aqui. Mas vamos lá, eu queria reforçar aí a história das perguntas. Quem tiver vergonha pode mandar por escrito, pode mandar pelo formulário, e quem for sem vergonha pode perguntar na hora já também, tá? Vou corrigir, quem não tiver vergonha, fica mais bonito assim, né? Pode perguntar na hora, fique à vontade para interromper, para levantar a mão aí, tem a ferramentinha de levantar a mão, fique à vontade. Muitas vezes a pergunta é pertinente naquele determinado momento, né? E às vezes, vamos esperar até o fim, fala bastante, fala muito, muda de assunto, e aí lá no fim a pergunta parece que fica meio perdida. Então, fique à vontade para interromper. Vamos fazer mais um bate-papo aí do que uma palestra, tá? Bom, elas pedindo para me apresentar, então a palestra está dividida aí em 3 pedaços, basicamente. O pedaço central, óbvio, é o assunto, é o tema, empreendedorismo, intraempreendedorismo e as características aí de empreender. A parte final, eu deixei alguma coisa interessante, eu acho um assunto, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar ou não, mas eu vou apresentar para vocês uma forma de você se tornar um empreendedor mais feliz consigo mesmo. Mas eu vou começar na primeira parte aqui, vou fazer uma breve apresentação minha, né? Quando a gente estava conversando um pouco antes aí, quando estava preparando a palestra com a Amanda e com a Juliana, eu contei um pouquinho da minha história, e talvez isso ajude aí a despertar algum interesse em vocês, né? Vamos lá. Eu me classifico, eu escrevo, me perguntaram aí para dizer como é que eu queria me apresentar, eu me apresento como empreendedor serial, né? O empreendedor serial é uma forma de caracterizar empreendedorismo, tem vários autores aí que escrevem, existem empreendedores naturais, empreendedores treinados, empreendedores isso ou aquilo, e eles usam o termo empreendedor serial para quem transformou empreender em algo serial na sua vida, né? Alguma coisa que eu faço continuamente. O meu grande prazer na vida é começar empreendimentos, é ajudar pessoas que começam empreendimentos. Então, é isso que eu me classifico. Eu já fiz alguns empreendimentos, vou falar um pouquinho agora, e hoje eu ajudo pessoas que querem empreender. Né, essa figurinha aí de ficar regando lampadinhas é mais ou menos isso, né? Ajudar ideias a florescer, tá? Eu sou da época que a gente não tinha startup, a gente tinha o que a gente chamava de empresinha na época. Esse termo startup surgiu nos anos 90 e ficou mais famoso aí na primeira década desse século. É um anglicismo, né? Quer dizer, é um termo em inglês, né? Mas eu tinha uma empresinha. Na verdade, eu já abri 7 empresas, né? Todas começam sempre como empresinhas. Elas sempre são pequenas quando começam. Ninguém, a menos que você esteja abrindo uma spin-off de uma grande corporação com milhões de dólares por trás, você começa uma empresinha quando você começa a empreender. Dessas 7 que eu abri, 5 delas eram empresas minhas mesmo, e 2 são, na verdade, empresas de investimento. Né? Então, empresas que as 2 existem até hoje, são empresas com participação de mais gente, mas está lá, meu nome está associado ao meu CPF, está associado a um CNPJ. Dessas 5 que eu abri, 3 não deram certo, 3 eu não funcionaram, tudo parecia uma boa ideia no começo, parecia uma coisa que ia dar super certo, e não deu, mas 2 deram certo. Tá? Essas 2 empresas que deram certo, eu vendi ao longo do tempo, num momento em que, de novo, não existia ainda esse conceito da startup, de vender para as grandes, das unicórnios, a empresa vale $1 bilhão. Não, eu vendi uma no começo da década de 90 e uma no final da década de 90, quando o empreendedorismo ainda estava um pouco engatinhando no país. E vendi para grandes corporações, vendi para empresas maiores. A segunda delas, por exemplo, foi uma parceria com uma grande multinacional, a Schlumberger. Nós ganhamos alguns prêmios aí pelo que a gente desenvolveu, e inclusive muita coisa que hoje todo mundo usa, que é aqueles
leitores de cartão, né? Ou agora nem cartão mais se usa, é o TAP, né? É o relógio, é o celular, é o NFC, mas aquela forma de você conseguir vender com dinheiro virtual em qualquer lugar, usando uma linha telefônica. Vocês imaginam que hoje isso é natural, todo mundo tem, né? Mas no final, na segunda metade da década de 90, isso não era normal, natural. Né? Telefone celular estava começando a se popularizar, e quem tinha leitora de cartão magnético na época, não existiam os outros modelos ainda, os indutivos, essa leitora tinha que estar ligada a um computador, a um equipamento maior, a uma linha telefônica fixa, né, para poder se comunicar aí com a operadora de crédito. A gente criou esse modelo junto com a Schlumberger e a coisa funcionou tão bem que a Schlumberger, uma multinacional monstruosa, falou: eu quero isso para a gente, eu quero isso para mim. Né? Quanto vocês querem para vender? E aí você normalmente não consegue discutir muito com essas grandes, você consegue discutir o preço, mas ou você vende ou ela vai passar por cima. Né? E a gente vendeu. Então, eu fiz o que se chama hoje exit, né? Eu saí da empresa, passei a empresa para outra corporação, para outra empresa, mas não nesses modelos que hoje existem. Né? Mas a experiência foi muito boa. Em paralelo, eu tive uma segunda carreira empreendedora, que foi uma carreira empreendedora em organizações, né? Em organizações sem fins lucrativos que tinham alguma determinada finalidade. Especificamente essa, talvez você já tenha ouvido falar, o Softex, é uma entidade que foi criada no começo dos anos 90. Esse X do final aí era para transformar o Brasil num exportador de software, um grande exportador mundial de software. O Brasil era conhecido nessa época, pouco conhecido no mundo, e conhecido por futebol, conhecido por praias, era um destino turístico, e tinha pessoas que jogavam futebol. Basicamente era isso que se conhecia. O Brasil não era player, mundialmente falando, em tecnologia. Ninguém imaginava comprar tecnologia brasileira. Foi um trabalho muito grande, fizemos missões pelo mundo inteiro, a gente chegou a ter escritórios, 6 escritórios espalhados por vários países aí no mundo, de promoção do software brasileiro, mais de 400 missões, está aí o Homer que me ajuda nas missões, mais de 400 missões internacionais, aí levando empresas, era uma época ainda das grandes feiras de eventos, né? Todos os lançamentos de tecnologia aconteciam em 2 grandes feiras no mundo, uma na Europa, em Hannover, na Alemanha, que era a CeBIT, que durou até bem pouco tempo atrás, e a outra, que era a grande feira internacional, era a Condex, tinha uma edição brasileira, a Condex Brasil, a Condex Sucesso Brasil, mas a grande feira acontecia em Las Vegas todos os anos, e todo mundo lançava seus produtos lá, todos os grandes, a Microsoft, a IBM, todo mundo que tinha alguma coisa para lançar, lançava nessas grandes feiras, um mundo pré-internet, né? Mas era a forma que a gente tinha de interagir com grandes corporações mundiais. Funcionou tão bem isso, que hoje o Brasil é um player mundial em tecnologia, né? Hoje o Brasil tem unicórnios, hoje o Brasil tem empresas multinacionais de tecnologia, algumas delas de ex-alunos da Unicamp, como, por exemplo, a Movile, que está por trás aí de iFood, de várias outras iniciativas, a CIT, uma multinacional brasileira aí de Campinas também, tem brasileiros no Nubank, tem brasileiros no Quinto Andar, ex-Unicamp, né, no Nubank, no Quinto Andar, gente fazendo acontecer a tecnologia brasileira no mundo. O Softex teve uma vertente, na época, em 1994, a gente, num brainstorm, assim, numa conversa de brainstorm, falou: bom, se todas as empresas brasileiras que existem hoje, naquela época no Brasil, por milagre começassem a exportar amanhã, né, a gente ia conseguir ser um player mundial? A gente ia conseguir ter o que era o nosso objetivo na época, 1% do mercado mundial de software? Não, não ia conseguir. Quer dizer, nem com milagre não ia dar certo isso. E aí a gente chegou à conclusão óbvia que tem que criar novas empresas, né? E aí partimos atrás aí do como que se fazia isso no mundo.
né, o conceito de incubadora de empresas que está aí nessa charge, mas como é que a gente fazia para criar empresas? Estava começando esse movimento no mundo, o Silicon Valley já era a coisa famosa, nós fomos lá ver, e aí vale um parênteses que eu vou voltar a tocar nesse assunto lá na frente, não é modelo para ninguém, muita gente fala, porque eu fui para o Silicon Valley, porque o Silicon Valley, não, não é modelo para ninguém, o Silicon Valley é uma coisa que não se replica nem nos Estados Unidos. Quer dizer, o Silicon Valley é único, só existe lá onde ele é. Nos Estados Unidos, na região de Boston, por exemplo, que é outro grande celeiro aí de empresas, é um modelo diferente, não é o modelo Silicon Valley, porque não acontece a mesma conjunção de fatores que acontece lá naquela região dos Estados Unidos, e nem em outros países ricos. Né, países que estimulam empresas como Israel, por exemplo, ou países grandes, ricos como a Alemanha, que tem grandes movimentos de estímulo ao empreendedorismo, à inovação, não se replica o modelo de Silicon Valley. Então, desde aquela época, a gente já sabia que vamos pegar esse modelo e trazer para o Brasil? Não, não vai funcionar. O Brasil é um país mais pobre, é um país com outras características, e aquele modelo não vai ser replicável aqui. Mas aprendemos a fazer e criamos um projeto que se chamava Gênesis. Isso era um acrônimo bonitinho para geração de novas empresas em software, informação e serviços. Bonito, né? Gênesis com SS no final, software, informação e serviços. E isso foi a gênese, né, para ficar no termo, do empreendedorismo no Brasil. Tá? Isso foi segunda metade da década de 90. Todas as incubadoras que hoje ainda existem e que viraram, em alguns casos, aceleradoras, todas as grandes organizações, tipo a Amprotec, acabaram, de certa forma, nascendo em torno desse movimento de geração de novas empresas. Por isso, talvez, que a maioria das empresas, no mundo todo e no Brasil especificamente, a maioria dessas startups são de tecnologia. Tem um pé forte em tecnologia. Claro que tem outros fatores, que é a possibilidade de o scale-up, né, a possibilidade de escalar. Só com tecnologia você consegue escalar, só com tecnologia você consegue ter abrangência mundial e assim por diante. Mas as empresas de tecnologia acabaram sendo a base de todo esse movimento de empreendedorismo no Brasil. Eu participei desse movimento desde o começo, e aí junta isso a essa minha vontade de ser empreendedor. A minha primeira empresa eu abri quando eu tinha 17 anos, estava no primeiro ano da Unicamp, tive que ser emancipado. Hoje, com 56, se me perguntarem, mas por que você queria ser empreendedor? Eu sei responder, mas obviamente com 17 anos eu não tinha a menor ideia de por que eu queria ser, eu só sabia que eu queria ser. Né? Na verdade, era uma época em que pouca literatura se tinha sobre isso. Dos 70 alunos da minha turma, eu e mais dois queríamos ser empreendedores. Todos os outros queriam seguir as carreiras ou numa grande empresa, numa grande corporação, ou a carreira acadêmica. Ninguém falava em empreendedorismo, muito menos no segundo tema aí, no subtema que a gente tem hoje, que é o intraempreendedorismo. Qual é a minha base aí nisso? Bom, eu sou formado na época, eu brinco que é na época do computador a lenha ainda, né? Eu entrei na Unicamp em computação, ciência da computação, que é o que tinha na época, não existia ainda engenharia, a engenharia da computação veio depois. Fizeram uma pergunta, como foi o investimento do capital para a abertura das suas empresas? Na verdade, sumiu aqui, quem que perguntou? Daniel. Daniel. Daniel, não existia esse movimento. Foi bom você fazer esse parênteses. Não foi uma abertura de capital, foi uma aquisição. As empresas foram compradas por empresas maiores, né? A primeira era uma empresa de automação comercial, fazia software para supermercado, para frente de loja, os primórdios daquela coisa que hoje é comum, ler um código de barra e imprimir um cupom, estava no começo disso. Quem comprou foi uma empresa maior, bem maior, que fabricava equipamentos para automação comercial. Eles compraram o software que a gente fazia em parceria com eles, e eles acharam por bem ter tudo dentro da empresa deles, hardware mais software. E a segunda, como eu falei, foi vendida por uma grande corporação, que é a Schlumberger, e também, mesma coisa, eles quiseram pegar o software que a gente desenvolveu e colocar dentro. Então, é um mundo muito diferente do que existe hoje. Não teve abertura de capital.
não, nem pensar em fundos, em investimento, em capitalista de risco, não se falava nisso. Esses termos não existiam naquela época, né? Quem investia em empresa? Os sócios. Né? Hoje tem até um termo bonito que se usa para isso, que é o bootstrap, né? Que é o investimento inicial dos sócios. Nada, esses termos não existiam, a gente não usava esses termos. Era dinheiro do bolso, a gente punha o nosso dinheiro. A gente passava anos ganhando muito menos do que ganharia se eu tivesse empregado no mercado, porque o dinheiro que entrava eu tinha que reinvestir na empresa e fazer a empresa crescer. Porque a outra alternativa que a gente tinha era pegar dinheiro no banco. E se hoje isso já é inviável no Brasil com as taxas de juro, é inviável no mundo inteiro, ninguém financia empresa em banco, nem nos Estados Unidos. As taxas de juros são sempre muito mais altas. Imagina naquela época, né? Uma época que vocês não viveram, mas era uma época de hiperinflação, uma época de controle de preços descontrolados, né? Ninguém pegava dinheiro em banco. Pegar dinheiro em banco era a morte certa de qualquer empresa. Tá? Bom, eu fiz, acho que respondi, senão a gente continua depois. Tá? Eu fiz Unicamp, computação, fiz vários cursos aí fora, fiz um curso sobre globalização de empresas no IMD, na Suíça, fiz uma especialização em marketing de software, como vender software para o mercado norte-americano nos Estados Unidos. Tá? Opa, voltei para o lugar errado. Eu sou casado pela segunda vez, tenho 2 mais 1 filhos, tenho 2 filhos do primeiro casamento, um enteado do segundo casamento. O enteado hoje, que é o mais novo deles, tem 19 anos, mora com a gente aqui na Austrália, os meus 2 filhos estão no Brasil. O segundo está terminando física na USP. Ele falou que ia entrar, não sei se ele já entrou ou não, né? Não vi ele entrar ainda, mas ele recebeu o convite, me mandou, fez até uma brincadeira. Ele quer ser professor, a vocação dele é ser professor de física, eu acho ótimo. O Brasil, o mundo precisa de gente com vocações distintas. E o meu hobby é terra, é botar carro na terra. Eu fazia no Brasil o circuito da Mitsubishi de off-road, né, um circuito de rallies com a minha mulher. Ela era navegadora. E a gente ganhou algumas provas aí, fazia o circuito brasileiro, fazia o paulista, parte do carioca, tal. Esse é o meu hobby, aí me distrair brincando na terra. Para quem não sabe, a Austrália é o paraíso do off-road mundial. Grande parte das invenções aí de off-road, de como é que você tira carro de enrascada na terra, nasceram aqui na Austrália. Bom, passado isso tudo, eu percebi que eu estava virando um pouco um velho, né? Já tinha feito empresa, já tinha vendido empresa, eu estava virando esse certo senhor aí, que quem conhece, né? Do Coragem, né? Eu estava virando um reclamão, né? Tá tudo ruim, porque esse país, porque isso não funciona, e via a notícia, achava ruim de políticos, tudo eu achava ruim, e estava meio numa encruzilhada de vida, tá? Estava meio num caminho, o que eu faço agora? Para onde que eu vou? E aí eu vi um vídeo que eu vou passar para vocês, não tem exatamente a ver com o tema da palestra Empreendedorismo e Inovação, mas vocês vão entender por que esse vídeo me estimula depois que vocês virem. É um vídeo bem rapidinho aqui. Vamos lá. Essa garrafinha aqui, de meio litro d'água, ela tem mais moléculas de H2O dentro dela do que existe de areia em todas as praias do mundo. Em número, ali, são 15 trilhões de moléculas. E tem uma coisa, todas essas moléculas vieram do espaço. Olhar para uma garrafa d'água, olhar para um extraterrestre. Um extraterrestre que chegou na Terra há 4 bilhões de anos, de carona em algum cometa. Um cometa é basicamente uma bola de gelo do tamanho de uma cidade. Quando o sistema solar estava em formação, caía tanto cometa por aqui que a caixa d'água do planeta encheu rápido. Acumulou 1 bilhão de trilhões de litros. Esse é o volume de água que existe na Terra, contando tudo. Oceano, barril de chope, o seu corpo, que é 2/3 d'água, uma vaca, que é 75% água. Essa quantidade de água no mundo, esses 1,3 quintilhões de litros, é uma quantidade fixa, não muda nunca. Não some, não evapora para o espaço. E por mais que a gente polua ela, não apodrece.
você não destrói moléculas de água. São indestrutíveis e são eternas. A água pura que sai de uma nascente, toda cristalina, ela já teve um dia no mar, já teve fatalmente um dia dentro do intestino de alguma coisa viva. Tanto que é assim, uma parte das 15 trilhões de moléculas de água da garrafinha aqui, ela fatalmente já foi bebida por um dinossauro. Uma ou outra delas, acho que já teve na banheira da Cleópatra, ou foi xixi do Dom João VI, porque é assim mesmo que funciona. Tipo, um xixi que alguém faz no mictório da rodoviária de Fortaleza, uma hora cai no Atlântico e acaba entrando numa corrente marítima, uma corrente equatorial norte, que vai do litoral do Nordeste até o Caribe. De lá, o xixi pode pegar uma carona até a Europa via corrente do Golfo. Dependendo de onde essa água do xixi cearense evaporar, lá na frente, ela pode virar garoa em Londres. Uma parte dessa chuva cai no sistema Livelle, que é a cantareira deles. Depois dessa escala, a água do xixi pode acabar num copo de cristal no Palácio de Buckingham, sei lá, e escorregar na garganta da rainha da Inglaterra. Lá dentro do sistema digestivo da avó do príncipe William, a água volta rapidinho para a forma como saiu do Ceará. E o ciclo começa toda outra vez. Eu estou mostrando isso por causa do seguinte. Aquela ideia de que cada 10 minutos de banho gasta 1 trilhão de litros d'água, ela é alarmista. Ela é alarmista porque ela passa um conceito errado, o conceito de que a água é perecível. E não. Água não é petróleo, não é um recurso finito. Bom, a ideia de que a água potável do mundo está acabando, ela até que é ideologicamente honesta, já que não é simples purificar cada vez mais água para cada vez mais gente. Mas esse conceito da finitude da água, que está errado, ele acaba servindo mesmo para encobrir a incompetência do governo, que negligenciaram o abastecimento. Para as comunidades inteligentes, que sabem se precaver e inovar, água nunca vai ser problema. Porque ter mais água na torneira é só uma questão de engenharia, de uma infraestrutura decente de captação e tratamento. No Brasil mesmo, não faltam exemplos. No Nordeste, a captação de água por cisternas, por exemplo, já está na casa dos bilhões de litros. Mas não importa. Para os governos públicos, que preferem rezar para que chova no lugar certo e na hora certa, do que tomar providências de verdade, não tem jeito. A falta de água sempre vai ser um fantasma. Só pena que os governos ruins são que nem as moléculas de água lá da garrafinha. Não mudam, não somem, não evaporam para o espaço. Mas deveriam. Fábio, Oi. 2 segundinhos. Chegou uma pergunta no fórum, você quer comentar sobre o vídeo primeiro ou a pergunta pode vir agora? Não, pode fazer a pergunta. Perguntaram como saber quando o plano atual de uma startup já não está tendo uma direção correta e quais são os principais indicativos. Eu vou mandar ela só. Tá. Posso deixar isso para fazer um pouquinho mais para frente, essa resposta? Porque lá na frente eu vou falar especificamente dessas coisas. Como é eu vou que deixar ela aqui do ladinho. Deixa ela no ladinho, eu falo um pouquinho mais para frente. Por que eu pus esse vídeo? Primeiro porque foi um vídeo que me estimulou na época que eu vi. Era uma época, isso foi na época de racionamento de água, não tem água, a água vai acabar. Eu ouvia muito essa história de água vai acabar, e parte do que esse cara falou, isso é da super interessante, né? Parte do que esse cara falou era meio óbvio para mim, né? Você não acaba com recurso finito. E eu, como bom empreendedor, ficava pensando como que vai resolver isso, como é que a gente resolve, poxa, como é que tem que fazer? Era claro para mim, o óbvio dessa história é que não é que a água é finita, é que a água não chega para todo mundo, a água é mal distribuída, assim como o dinheiro é mal distribuído. Então como é que eu vou fazer para chegar mais água para as pessoas, tal? E aí eu resolvi fazer um outro empreendimento, e esse é o mote aí de empreendedorismo, para ficar claro para vocês que estão ouvindo, que empreendedorismo não é abrir empresas, não é só isso, né? Eu resolvi empreender politicamente. Eu falei, então se o problema são governos, que me parece óbvio, então eu vou empreender politicamente. Eu fui candidato, eu estava numa encruzilhada de vida, fui candidato a vereador em Campinas, não entrei, mas eu fui chamado para ser o gestor da tecnologia da cidade de Campinas, depois eu fui gestor da tecnologia da cidade de São Paulo, atrás de uma empresa, ou à frente de uma empresa, como preferirem, para ajudar
Pode ficar tranquilo, eu não tenho mais nada a ver com o PSDB aí, que foi por onde eu fui candidato, foi uma das grandes desilusões aí da minha vida também. Né? A política foi muito mais desilusões do que possibilidade de fazer alguma coisa boa. Por quê? Porque a política é basicamente ruim, ela é feita para que se floresça coisas por baixo do pano, e não como o empreendedorismo deve ser, que é uma coisa aberta. Né? Talvez uma parte da resposta aí do que fizeram agora é como você saber que a coisa não está indo bem, é porque essa coisa não está gerando impacto em pessoas, não está resolvendo a vida das pessoas. Se você tem uma empresa que não está resolvendo o problema, que não está resolvendo o que ela se propunha a resolver, ela está indo mal. Não é um bom negócio, não é uma boa empresa. Você pode até ter achado um problema e não ter achado a solução, ou pior, você pode não ter achado o problema. Né? Mas fechando essa primeira parte toda aí, o que aconteceu comigo? Eu fui de novo para essa encruzilhada empresarial e vim parar onde eu estou aqui, que é a Austrália, tá? Com o nosso amigo Canguru aí, que, aliás, parênteses muito rápido aqui, recomendo muito a vocês, se alguém quiser depois conversar sobre a Austrália, é um país extremamente receptivo aí, principalmente para jovens aí como vocês, é um país que precisa muito de mão de obra, tem um monte de programas de incentivo para vir para cá, é um país que permite você trabalhar e estudar ao mesmo tempo, com visto, os salários são bastante altos, o salário básico aqui para você trabalhar como garçom num restaurante, num período a parte do que você está estudando, é algo em torno de 25, 26 dólares por hora, se não for de noite, se não for sábado e domingo, porque de noite, sábado e domingo tem ainda acréscimos em cima disso. Então, se alguém quiser depois falar sobre isso, tem um monte de dicas aqui para quem achar que pode fazer um intercâmbio por aqui. E hoje, o que eu tenho é uma empresa de investimento bastante diferente, convido vocês a conhecer aí, a Omnia Conexa, vem de uma frase de Cícero: tudo que está vivo está interconectado. A gente investe em empresas que encontraram de fato uma solução para um problema que existe de verdade, elas têm que ter foco na solução desse problema, e mais importante do que isso, elas têm que ter impacto na humanidade, elas têm que mudar a vida das pessoas. Começou há 6 meses esse grupo. A outra empresa de investimento que eu participo tem 12 anos, que é a IVP, a empresa de investimento aí de ex-Unicamp, são 75 sócios na outra, é uma empresa tradicional de investimento, também posso falar dela depois, como que a gente procura para investir, a gente investe em empresas que tenham rentabilidade, etc. A Omnia Conex é diferente, não é investimento social, mas a empresa tem que ter um impacto na humanidade. A primeira empresa investida, que a gente já tem no portfólio, por exemplo, é uma empresa que trata problemas de sono, pessoas que têm dificuldade para dormir. Atinge 50% da população mundial, muita gente tem dificuldade de sono, embora muita gente tenha e não saiba, acha que é normal a forma como dorme, e não é. Acorda várias vezes, tem sono muito leve. Meu sono é leve. Não, não é normal, você tem que ter um sono pesado, e essa empresa desenvolveu métodos para ajudar as pessoas a melhorar a qualidade de vida com o sono, ou seja, vai ter impacto na população. Outra empresa que está nisso é a Beehive, que é uma empresa de reciclagem, de economia circular de lixo, ensina as pessoas a reciclar corretamente, tem impacto na população. Vamos para frente? Vamos entrar no tema agora. Agora, talvez, logo venha a resposta aí do que o perguntaram. O que é empreendedorismo, então? Quer dizer, eu estendi um pouquinho a fala aí sobre a minha história, a minha trajetória, para mostrar para vocês que empreendedorismo, a primeira característica do empreendedorismo é que Fábio, 2 segundinhos de novo. Teve uma pergunta já mais antiga, perguntando, essa é a corporação que comprou sua empresa? Tá escrito aqui, eu não sei, desculpa, eu não sei falar o nome da empresa. Tá aqui no chat, tá aqui no chat. Eu não achei ainda. Foi 18h32, foi... Tem pouquinho tempo. Tá. Aqui. Eu vou copiar a mensagem. Schlumberger é o nome da Isso. empresa. É essa mesmo, foi essa corporação, tá? É isso aí. Eu não achei aqui a pergunta, mas é essa. Schlumberger, que no Brasil chamava-se Axalto, com X, tá? Foi essa corporação que comprou.
Vamos lá, o que é empreendedorismo, então? Para a gente entender um pouquinho como o empreendedorismo é uma coisa intrínseca, né? As pessoas nascem empreendedoras, assim como jogador de futebol tem que ter aquela vontade de ser jogador de futebol, pode treinar, pode melhorar, é claro, e deve fazer, mas tem que ter isso inato, né? Como qualquer profissão, gente, como eu disse para vocês, o meu filho quer ser professor, ele tem essa vocação, esse é o nome, né? A vocação, ele tem essa vontade de ser. O empreendedorismo, a etimologia aí da palavra, tem muita gente que fala que vem do entrepreneur, né? Ou um anglicismo. Por quê? Porque esse termo se popularizou exatamente em inglês, né? Mas não é verdade isso, né? O empreendedor vem, a primeira referência que a gente vê ao termo empreendedor vem no francês, em 1200, né? Que é aquele que se encarrega de fazer alguma coisa. Já dá uma notação aí do que é empreender, do que é ser empreendedor, é fazer alguma coisa, né? E a base dele, como praticamente todas as palavras aí brasileiras, vem do latim, né? Emprehendere, que é algo, existem N traduções aí, mas é algo como agarrar-se a algo. Isso é uma característica do empreendedor, né? Vocês viram o vídeo que eu falei, o empreendedor vê algo e quer resolver esse algo, vê um problema e quer resolver esse problema, e se agarra a essa coisa para solucionar essa coisa, né? O primeiro registro em português é de 1700, quer dizer, é bem mais antigo aí desse negócio de que veio do americano, veio dos Estados Unidos. Eu gosto de reforçar isso para tirar e desmistificar um pouco de quem está aqui pensando em ser empreendedor, que a gente tem que seguir o modelo americano, né? O modelo de Steve Blank, por isso que eu nem cito esse pessoal na palestra, né? Não tem, eu falo, obviamente, do nome dele, porque é uma pessoa reconhecida na área, é interessante conhecer conceitos, é óbvio que é interessante conhecer conceitos, mas não é um conceito que você deve seguir ao pé da letra para você ser um grande empreendedor. Tá? Essa palavra não tem registro nos maiores dicionários brasileiros, quer dizer, é uma palavra bastante nova na língua portuguesa brasileira. Tá? E se alguém quiser saber mais, tem aí uma citação, depois a palestra vai ficar disponível, tem uma citação de um estudo bem legal aí para esse sentido aí, esse sentido de origem da palavra. Né? Mas o que é empreender? O que é? Eu peguei e coloquei aqui agora, tem uma sequência, desde dicionários antigos até dicionários mais novos, para vocês entenderem o sentido aí, da onde vem isso. Um dicionário de 79, do Ministério da Educação e Cultura, ainda da época do MEC, falava que é tentar, iniciar, começar. Essa era a tradução de empreender. 10 anos depois, o Silveira Bueno, já um dicionário um pouco maior, com mais verbetes, tentar, iniciar, começar, ter iniciativa, quer dizer, ele já coloca uma coisa que para mim é muito inerente ao empreendedor. Tentar, iniciar, começar é de fora, né? É para fora. Ter iniciativa é para dentro. A pessoa tem que ter iniciativa, é algo inerente às pessoas, né? O Aurélio, em 95, uns anos depois, deliberar-se a praticar, propor-se, tentar, empresa laboriosa e difícil, pôr em execução. Quer dizer, de novo, já é um pouco mais forte aí, é fazer de fato alguma coisa. O Michaelis, em 2005, tentar realizar algo difícil. Você vê que nesse momento aí da história a gente já fala em algo difícil. Empreender não é fácil, né? Pôr em execução, fazer, é mais forte. E o Michaelis hoje, em 2022, diz resolver-se a praticar. Você vê que virou já uma coisa interna. O empreendedorismo já é de dentro. Você tem que resolver. Você tem que querer, né? Algo laborioso e difícil. De novo, eles deixam claro que não é algo simples. É pôr em execução, fazer, realizar. Então, empreender é fazer. Tá? Para mim, hoje, a melhor definição de empreender é agarrar-se a alguma coisa para fazer aquela coisa acontecer. É isso que se espera de empreendedor, e talvez muitos que estejam ouvindo aqui estão pensando em empreender e querem saber o que o investidor procura. Investidor procura, a gente chama de brilho nos olhos, é o nome que a gente dá. Mas o que é brilho nos olhos? Brilho nos olhos é isso, essa vontade de fazer. Quer dizer, eu identifiquei um problema, eu pensei numa solução para aquele problema e eu quero fazer isso acontecer. Tá? E para fazer isso acontecer, eu preciso de dinheiro, preciso de recurso, eu preciso de condições. Né? Então, é isso que é empreender para mim. Tá?
Eu coloquei aqui porque só achei ontem, quando eu estava dando uma revisada aqui na apresentação, achei ontem o Priberam, que é o dicionário online aí, hoje mais famoso, já modificou, e originalmente empreender é um verbo transitivo, né? Quer dizer, tem que ter o objeto direto, depois empreender o quê, fazer o quê, né? Agora ele já trata como intransitivo. Quer dizer, você pode simplesmente empreender. Né? Já é algo um pouco maior ainda do que aquilo. E eu gostei também do que ele coloca aqui embaixo: ó, aprender, cismar. Né? Essa palavra cismar me lembrou um pouco a minha avó. Né? Minha avó que falava: você fica cismado com tudo. Eu não sei se todo mundo já ouviu esse termo. Né? Cismar é um pouco do incomodado. Né? Você está cismado com isso. Por quê? Porque aquilo está te incomodando, aquilo está te atrapalhando. De novo, aquele vídeo lá da água. Esse negócio da água, claro que me incomoda. As pessoas não terem água para beber me incomoda profundamente. Mas também me incomoda dizer que a culpa é do banho. Né? Então, eu ficava cismado com essas coisas. Isso é característica de empreendedor, gente. Ficar cismado. Né? A coisa te incomoda e enquanto você não acha um jeito de resolver aquela coisa, você não está feliz. Né? E aí vem para um outro termo que está aqui na nossa conversa, na nossa discussão, que é o intraempreendedorismo, que parece uma coisa completamente diferente. Né? Bom, botei um prefixo aí, o intra, na frente. Na verdade, não é diferente, é a mesma coisa. É empreender dentro. Empreender dentro da onde? Dentro de uma corporação. As empresas tradicionais, as empresas antigas, esperam aqueles funcionários que bate o cartão de ponto, entra num determinado horário, sai num determinado 9 to 5, das 8 às 18, seja lá como for, e cumpre aquilo que lhe foi dito para cumprir. Né? Tem uma sequência, uma receita de bolo lá para seguir, e ele faz exatamente daquele jeito sempre. Né? Desde que computadores começaram a assumir aí, anos 80, anos 90, muito nesse século, computadores começaram a assumir funções repetitivas, né? Receitas de bolo podem ser feitas com muito mais facilidade, garantia, agilidade por computadores. Ficou chato seguir receita de bolo, né? A gente quer resolver problema, a gente quer ter coisa desafiadora, a gente quer ter coisa diferente. E aí, o grande mudança do mundo para mim, para a geração aí de vocês, a minha geração, como eu disse lá atrás, dos 70 alunos, 2 queriam empreender e os outros 68 queriam um emprego. Seja na iniciativa privada, pública, seja como professor, eles queriam algo mais confortável, né? Algo menos desafiador e mais confortável, mais tranquilo, mais inside the box, para usar um termo que se usa muito hoje, não outside the box, quer dizer, dentro de um determinado container ali, de uma caixinha. E hoje não, a gente vê a geração de vocês, isso incomoda, né? Você fica cismado com receitas de bolo, para usar o mesmo termo, isso incomoda. A pessoa quer fazer diferente. Se eu vejo uma coisa acontecendo dentro de uma empresa e eu vejo que aquilo pode melhorar, aquele processo, aquela forma de produção pode melhorar, eu sou um intraempreendedor. Eu vou desafiar a empresa a melhorar. Qual é a característica desses intraempreendedores? Eles têm muita vontade de criar. Quer dizer, eles veem as coisas acontecendo na empresa e eles querem criar algo novo, um produto novo, vê um produto que existe e fala, mas e se a gente mexesse um pouquinho nisso aqui? E se a gente modificasse aquilo ali? Vê um processo, uma receita de bolo, não dá para agilizar esse processo? E aí entra as metodologias ágeis, né? Entra, para quem está em tecnologia, entra o Lean, né, para quem está em outras áreas, principalmente na área industrial, entra o Lean Production, que também é uma forma de agilizar, de tornar os processos mais enxutos, né, tradução de Lean, tornar os processos mais simples, mas tem vontade de criar algo novo. Eles não se engajam em rotina, são pessoas que não gostam de rotina, são pessoas que a rotina cansa. Eu posso até fazer rotina. Eu brinco, até hoje eu já estou um pouco mais velho, mas as coisas chatas, as coisas que eu não gosto, eu tenho que fazer como rotina, porque ela é chata.
Então, se eu deixar, eu não faço. Por exemplo, todo mundo tem que, de vez em quando, entrar lá no banco, olhar o seu saldo, arrumar as contas, né? Pagar as contas, tem os boletos que venceram ou que vão vencer, tem que programar tudo para pagar. Hoje a vida é até mais fácil, não precisa fazer isso todo dia, né? Você entra lá, programa as coisas no banco, o banco paga tudo para você e depois você entra para ver se está tudo certo. Isso é chato, isso é rotina, né? Eu não gosto. Então, eu tenho que fazer como rotina. Eu tenho que, todo dia X, eu tenho que entrar de tal a tal hora no banco e tal. E a gente acaba tendo que fazer isso na vida. Mas não é uma coisa que o empreendedor ou o intraempreendedor dentro da empresa gosta. Eles pensam no futuro, eles olham para frente, como é que eu posso fazer essa empresa crescer? Como é que eu posso fazer essa empresa ser maior do que ela é? Né? Eles cultivam essas ideias. As ideias aparecem e elas são cultivadas, a pessoa trata essas ideias, né? A gente brinca que tem um terrarium de ideias, né? Os intraempreendedores dentro da empresa, algumas empresas que já estão implementando esse conceito, criam esses terrários de ideia, lugar para as pessoas pensarem. Vocês já devem ter visto no Google, nessas empresas bastante diferentes, a CIT tem isso, tem aquele espaço de criação, que você pode deitar no meio do expediente, sentar, tem videogame, né? Tem jogo, você pode simplesmente dormir, você pode sentar e tomar um refrigerante, ler uma revista. Para que isso? Para que a pessoa fique cultivando a ideia, para que essa ideia floresça. Né, para que a pessoa comece a decidir se aquilo é uma oportunidade de fato, se é uma ideia. Elas mostram as ideias, gente. Isso é um outro conceito que antigamente, eu vou falar de novo um pouquinho mais para frente aí nas características, mostrar ideias. Ideias não mostradas são ideias mortas. Toda ideia, eu digo quando me procuram aí com uma ideia de startup e tal, mas a ideia é boa, ela já é boa porque você resolveu mostrar. Ideia ruim para mim é a ideia que você não mostra, que ela é só sua, que ela está presa dentro da sua cabeça. Isso é uma ideia ruim, porque ela é só sua, ninguém mais sabe que ela existe. A partir do momento que você deixou a ideia aparecer, ela floresceu, e a possibilidade dela crescer é muito maior. E, principalmente, eles pivotam, que é o termo que a gente usa, eu preferi escrever aí, elas ajustam as ideias. Ideias precisam ser ajustadas, isso dentro do intraempreendedorismo, dentro do empreendedorismo formal, e aí, de novo, mais uma parte da resposta aí da pergunta que me fizeram. Como que a gente sabe que está ruim? A gente sabe que está ruim porque não está atendendo, porque não está resolvendo o problema, porque não está vendendo o produto, né? Porque não está vendendo o serviço, porque não está sensibilizando pessoas. Tudo isso são formas de você perceber que não está dando certo aquela ideia. E aí você faz o quê? Você pivota, é o nome técnico, ou você ajusta as ideias. Então, por que não está dando certo? De novo, é o incômodo do empreendedorismo. O empreendedor é um eterno incomodado. Por que não está dando certo? Por que não estão comprando? Por que isso não está acontecendo? E ele volta nesse ciclo aqui e pensa de novo no futuro e cultiva um pouco mais a nova ideia, mostra, conversa, que você acha que se eu fizer assim ou assado, se eu fizer dessa outra forma, será que vai melhorar? Será que vai acontecer? E vai ajustando essas ideias ao longo dos tempos. Né? A grande vantagem de ser uma startup ou de ser um intraempreendedor é que você tem tempo e você tem apoio para fazer esses ajustes. Isso são as características do empreendedor, do empreendedorismo. E aí, gente, antes da gente passar para essa segunda parte aqui de características de empreendedorismo, veja, quando vocês, nas primeiras conversas aí com a Amanda, com a Juliana, a gente falou de intraempreendedorismo, aí eu falei, posso falar de empreendedorismo também? Posso falar das duas coisas? Veja que não são duas coisas, é a mesma coisa. Empreender é um conceito único. Né? A gente viu aí os conceitos de empreender. Empreender para fora, você é um empreendedor. Você está criando um novo empreendimento ou uma nova empresa. Empreender para dentro, você é um intraempreendedor. Tá? Então, hoje, você pode ter gente empreendendo dentro de corporações e gente empreendendo para fora de corporações. Vamos desmistificar um pouquinho isso. Empresário ou empreendedor? Né? Empreendedor é aquele que empreende. Empresário é aquele que empreende criando uma empresa. Tá? Então, eu posso empreender não sendo empresário. Mas se eu sou um empresário, eu sou um empreendedor.
né? Se eu criei uma empresa, eu criei um empreendimento, eu sou um empreendedor. É isso aqui. Tá? É a diferença de empresário e de empreendedor. Por exemplo, alguns exemplos, vocês já viram essa foto aqui? Talvez alguns de vocês são um pouco mais antigos, é dos anos 90. Essa outra foto, que está meio fora de foco até tal. Quem está nessas fotos aqui é esse senhor simpático, que eu não sei se todo mundo conhece, recomendo que conheça, ele se chama Amir Klink. Amir Klink é o navegador solitário, é um brasileiro que empreendeu, vocês viram aquelas duas fotos, duas coisas meio assim que, para a gente, absurdas. Ele atravessou o Oceano Atlântico num barco a remo, e ele ficou congelado no meio da Antártida durante alguns meses. Né? Ele foi de barco até a Antártida, num lugar que congelava, o gelo formou em volta do barco e ele ficou preso com o barco lá. Deliberadamente, né? Quer dizer, não foi por acaso, não foi sem querer. Esse cara é um empreendedor. É um empreendedor solitário. Né? Essas duas incursões dele foram solitárias. Ele atravessou o Oceano Atlântico num barco a remo sozinho. Né? Agora vejam, empreender pode até ser uma coisa solitária, mas nunca sozinho. Nessas opções, dessas duas viagens dele, desculpa, não opções, nessas duas viagens dele, ele tinha apoio, ele tinha equipe em terra, o barco, vocês imaginam aí, quem faz as engenharias aí que está assistindo, vocês imaginam a estrutura que tem que ter um barco para ficar preso no meio do gelo na Antártida, né? A pressão que esse barco resistiu. Ele desenvolveu, junto com uma empresa que se chama Vilares, ele desenvolveu um aço especial para aguentar essa pressão. Não só a pressão quando o gelo congela, como a hora que descongela, ele tem que voltar também sem destruir o barco inteiro. Né? Fora equipamentos, fora comida, fora as coisas para sobreviver nessas condições. Então, ele empreendeu uma coisa complexa, muito difícil, que pouquíssimas pessoas pensariam em fazer, e só ele fez de fato, com muito planejamento. É um empreendimento. Hoje, ele é um empresário também. Ele faz o quê? Ele dá palestras contando essa história, ele tem uma empresa que ajuda as pessoas a se desenvolverem, usando esses conceitos que ele aprendeu nessas viagens dele. Tem uma outra pessoa aqui, que esse talvez vocês conheçam, porque ele é um pouco mais novo, aí não dá para ver, mas isso é o cume do Everest, e essa pessoa é o Rodrigo Raineri. O Rodrigo Raineri é ex-aluno da Unicamp, inclusive fez computação na Unicamp. Ele é o alpinista brasileiro mais famoso hoje, porque ele escalou os 7 grandes picos do mundo e tal. Também, hoje ele é um empresário também, porque ele tem uma empresa, de novo, de palestras, que ele explica, ele conta as histórias dele, mas o que ele faz é empreender. Escalar uma montanha como o Everest ou qualquer outra montanha não é uma coisa que você faz, vou subir aquela montanha lá, né? Como a gente faz quando vai fazer uma trilhinha em Monte Verde ou qualquer lugar por aí, vou subir aquilo ali. Né? É um empreendimento, dá um trabalho enorme, tem que programar um monte de coisa, tem que prever um monte de coisa. E mesmo assim, eu botei o Rodrigo aí, por quê? Porque mesmo assim, às vezes acontece algum problema. Um grande amigo dele morreu numa dessas escaladas. Né? Por quê? Porque por mais que a pessoa seja treinada, por mais que a pessoa sabe o que pode acontecer, às vezes as coisas saem do controle. Isso acontece nos empreendimentos também, isso acontece nas empresas. Às vezes as coisas saem do nosso controle. Para a gente sair um pouquinho aqui desse grupo, vocês conhecem esse senhor aí? Esse senhor chama-se Bernardinho, né? Geração de ouro aí do vôlei. Se vocês olharem a história dele, também é uma história de empreendimento. É uma história que mudou o vôlei no Brasil. Né? Ele, a geração dele, ele como jogador, depois ele como técnico, transformou o vôlei numa coisa absolutamente desconhecida em algo super conhecido no Brasil. Isso é empreender também. E por último aqui, esse é mais moderno, esse é o time do Franca Basquete, né? Para quem gosta de juntar empreendimento, por que eu estou colocando isso? Para ver como empreender pode ser em qualquer área. Né? Eu contei um pouco da minha história, eu fui empreendedor em empresa, eu fui empreendedor em ONG e eu fui empreendedor na política. E aí tem o empreendimento em esporte, quem quer juntar essas coisas. O Franca é um dos times mais antigos e tradicionais aí, isso foi há menos de um mês, tá? Eles foram campeões da NBB, né, do Novo Basquete Brasileiro. É um dos times mais antigos e tradicionais do país.
de basquete, mas nunca tinha sido campeão. Por quê? Porque é de Franca, é de uma cidade menor, e aí era meio tratado como o time da cidade e tal, até que entrou um grupo de empreendedores lá. Eu conheço o presidente do Franca, é meu amigo pessoal, o Munir, que teve uma empresa de tecnologia em Franca durante 30 anos e vendeu essa empresa agora há 3 anos para o Magazine Luiza. Então ele é um empreendedor também, um grande empreendedor, e ele transformou o basquete no quê? Num empreendimento. Tá? Jogar basquete é o objetivo é jogar, mas por trás precisa ter gestão, por trás precisa ter planejamento, por trás precisa ter previsão de futuro, saber o que vai acontecer, tratar o negócio como negócio. E a gente vê isso no mundo todo. Os grandes times de futebol mundial, na Europa começou primeiro, né, principalmente na Espanha começou primeiro, são negócios. Nos Estados Unidos, os grandes times são negócios, são empreendimentos. O objetivo, óbvio, é entrar lá no campo e ganhar, mas são tratados como negócios. Tem um outro filminho interessante aí para vocês verem o empreendimento, que é um empreendimento que não é empresa. We live on a beautiful planet, but we are trashing it day by day. Waste is everywhere. Beaches, cities, forests, even in oceans. In Europe, there is a small country called Estonia. Over half of its territory is covered with pristine forests. However, the forests were decorated with household and construction waste. Many people believed it is acceptable to bring their garbage to the forest, and they had been doing that for years. But there was a group of people who believed that all this could be changed. teeme ära sündis niimoodi, et kõigepealt tuli minul selline mõte, et mis oleks, kui koristaks Eestimaa täiesti puhtaks. Ja kui me Raineriga kokku saime, rääkisime enda plaanidest, et mida võiks ära teha, siis Rainer ütles, et stopp. Et selle me teeme ära küll, aga me teeme selle ära 1 päeva jooksul. Jah, sellist asja polnud kunagi varem tehtud ja esiotsa ei olnud meil õrna aimugi, kuidas seda teha. Aga me olime kindlad, et seda on võimalik teha. The idea was named Let's Do It, and the plan was to clean up 10,000 tons of waste in just one day. To do that, it was necessary to engage at least 40,000 volunteers. But how to do it? The first step was to create a team with the best professionals in Estonia. A grassroots initiative was launched. In a few weeks, there was a team of 20 volunteers, which eventually grew to 620 people. Inimesed, keda me projekti kaasasime, olid oma alatöölised professionaalid. Ja nad tegid seda sellepärast, et see oli neile oluline. The second step was to get the people, organizations, communities to gather enough support for the idea and find reliable partners. Initiators realized from the start that they needed the support of the entire society, so they went on to win the support of opinion leaders, NGOs, top IT specialists, the largest enterprises, politicians, the media, even the president, gathering eventually more than 500 official partners. Iga firma panustas siis vastavalt sellele, mis ressursid olid, et kes tuli meile appi oma töötajatega, kes andis meile oma töövahendeid, tegi autosid, kes andis meile oma reklaamipindu. Meile öeldi, et projekti lõpufaasis olime me nagu maffia. Keegi ei saanud meile ära öelda. The third step was to locate and estimate the type and amount of garbage, creating the virtual garbage map. See ei olnud raske kokku kombineerida Google Earthi ja mitmeid muid tarkvaralisi juppe, mis on kõik vabalt saadaval. Ja lõpptulemusena sündis siis väga lahe tarkvara, kus inimesed said oma mobiiltelefoniga metsas ringi kõndides vajutada nupule ja öelda, et siinkohal on nüüd prügihunnik ja kaadel läks automaatselt selle siis telefoni asukoht ja pilt, mida inimene samal ajal tegi, kõik toimus ajalehes. Väga lõbus oli kaardistamise nädalavahetusel, istusime andmed taga ja vaadata, kuidas need Eestit punkti tuli sinna kaardile. In total, 720 volunteers took part in the mapping process and 10,656 trash points were located on the map. But the most important question remained, how to get 40,000 people to clean it all up. Esimene ülesanne oli tegelikult üks inimestele tuua, mis olukord valitseb ja siis ka see olukord ära kaardistada, et siis näidata selline tõelised suurusjärgud. Seda on keegi varem teinud, aga isegi mõelnud. Teiseks me korraldasime meediakampaania. Sellest sai suurim kampaania, mis Eesti seadus tehtud on. Ja selle maksumuseks kulunes €0. Estonian well-known actors, musicians, and cultural leaders gave their voice and face to the campaign for free. All of a sudden, Let's Do It was everywhere. The action of 40,000 needed to be organized. We asked people to register as teams via the internet. Each team was responsible for cleaning up certain trash points.
kuskil 2 nädalat enne registreerimise lõppu oli meil umbes 10 000 inimest registreerinud ja siis mõtlesime küll, et mis me nüüd teeme. On that day, the most impossible dreams came true. More than 50,000 people came out to participate, and the rest followed the process via all the media channels. That's 4% of a population of 1.3 million, which would equal 15.3 million in the United States or 57 million in India. There were also Americans, Russians, Germans, Swedish, Finns, Chinese, Lithuanians. The international media was following the most ambitious volunteer action in modern times. News of the event reached all around the globe. Under normal circumstances, it would have taken the government 3 years and 22.5 million euros for doing it, but it was done for €500,000 and in only 1 day. On the 3rd of May 2008, the whole territory of Estonia was cleaned of its garbage in 5 hours. It did it. Ma loodan, et meie lugu teid inspireerib. Ja ma usun siiralt, et seda projekti saab teha ka teie kodumaal. See ei maksa palju ja see on kõigest 1 päev. Let's do it. Veja veja que interessante, né? Isso é o chamado empreendedorismo social, para dar uma outra vertente para vocês de empreendedorismo. Ninguém ganhou dinheiro com isso, né? Ninguém queria fazer dinheiro com isso. Mas um grupo de pessoas, veja como o processo é o mesmo, um grupo de pessoas viu um problema, lixo na floresta. As pessoas na Estônia estavam acostumadas, isso tem quase 15 anos, tá, gente? Vocês viram que foi em 2008, né? Até hoje, a Estônia não joga mais lixo na floresta. Aliás, a Estônia se tornou um exemplo de país para muitas outras coisas também. Se alguém quiser conhecer um pouco mais da história da Estônia, foi o primeiro país que abriu suas fronteiras eletrônicas. Você pode ser cidadão virtual da Estônia, se você quiser, você se aplica, e você é um cidadão virtual. Hoje eles têm praticamente mais cidadãos virtuais do que cidadãos reais na Estônia, mas é um grupo de pessoas que viu um problema, pensou numa solução, maluca à primeira vista. Vamos limpar tudo num dia só, imagina, que absurdo, como é impossível, não dá para fazer. Outra característica de empreendedor. E tudo que é impossível é mais legal, tudo que é impossível me desafia mais. Vamos fazer, vamos limpar. E aí? Planejamento, muito planejamento, tecnologia, vocês viram, envolveu tecnologia, marketing, precisa de gente, como é que a gente vai fazer isso? Precisa de gente para limpar, precisa de empresas que ponham caminhões para transportar, depois esse lixo tem que ser levado para algum lugar e alguém tem que dar um destino para isso, governo precisa ajudar, precisa mobilizar pessoas, empreendimento, gente. Todos os modelos de empreendimento, todas as etapas de um empreendimento. Para quem está pensando aqui no empreendedorismo social, esse é um exemplo bom, mas tem vários outros exemplos de como que a gente pode mudar e melhorar a vida das pessoas com empreendimentos, sendo empreendedores, não pensando só em empresa, dinheiro, lucro. Vamos lá. Quais os desafios? Estamos indo para o fim aí. Quais os desafios quando você resolve empreender? De novo, vou repetir isso várias vezes, né? Dentro de empresa, fora de empresa, no social, na política, em qualquer tipo de empreendimento que você propõe. O primeiro grande desafio é quantificar e qualificar o sonho. Muita gente fala, literatura, Steve Blank, o pessoal fala o problema e a solução. Eu chamo de sonho, né? O cara que via as florestas todo dia, vocês imaginam a cabeça desse cara do filminho que a gente acabou de ver? Todo dia ele devia passar na frente daquele lixo, achava aquilo feio, óbvio, além de provavelmente mal cheiroso e com bichos, né? Quer dizer, todo lixo atrai bichos, ratos, baratas, etc. Aquilo incomodava ele. E ele tinha um sonho, limpar isso, né? Se você olhar pela literatura aí, ele tinha um problema e ele pensou numa solução, mas para mim ele tinha um sonho. Quantificar e qualificar esse sonho é o primeiro passo. É você ver exatamente o que você tem que fazer e como que você vai fazer para resolver isso. Eu costumo contar uma historinha, lá dos anos 90, o Windows estava começando a virar o grande sistema operacional do mundo, né? Os computadores já estavam bem baseados em Windows e a Microsoft estava virando a maior empresa do mundo, mas ainda existia uma empresa muito maior que ela, que era a IBM,
que existe até hoje. A IBM viu que a Microsoft estava ganhando dinheiro com o sistema operacional e resolveu criar outro sistema operacional, chamava-se OS2, OS2 Warp era o nome do sistema, que eu sou técnico, e na época podia dizer que era muito melhor que o Windows. Era um sistema operacional bastante melhor que o Windows. E a IBM não conseguiu desbancar a Microsoft. A IBM era maior, tinha mais dinheiro, tinha abrangência maior, tinha escritórios no mundo inteiro, e não conseguiu desbancar a Microsoft. E eu recebi, naquela época, a gente já tinha a nossa incubadora lá, eu recebi um professor da Unicamp que tinha um sistema operacional, que ele tinha criado o sistema operacional, baseado em Linux, para quem é de tecnologia, e mostrou esse sistema operacional. Mas é muito melhor que o Windows, porque esse sistema vai dominar o mundo, porque o meu sistema é muito melhor, e etc. Tecnicamente, ele tinha razão. Ele tinha razão. O sistema dele era melhor, assim como o OS2 Warp era melhor. Mas, na prática, ele não conseguiu quantificar e qualificar. Ele tinha que brigar com a gigante Microsoft. E ele não tinha recursos para essa briga com a gigante Microsoft. Então, a qualificação ou a quantificação do sonho dele falhou. Tá? Deixa eu passar isso aqui. Desculpa. O segundo ponto é a cultura do derrotismo, né? Não vai dar certo, não vai funcionar, isso não funciona, isso não dá certo. Quem aqui se propõe a ser empreendedor vai ouvir muito isso, vai ouvir muito. As pessoas tendem à sua zona de conforto, as pessoas tendem a fazer as coisas mais simples, mais agradáveis. É muito mais fácil, quem gosta de cozinhar aqui, é muito mais fácil fazer um bolo seguindo a receita do que inventando. É muito mais fácil fazer a comida olhando quanto vai disso, medindo com a balança tal, do que misturando as coisas lá e vendo o que dá. Tá? Tem umas frases aqui interessantes, para ver como essa cultura do derrotismo não é uma coisa de agora. Né? Em 1949, uma revista muito importante, que ainda existe até hoje nos Estados Unidos, a Popular Mechanics, falava que no futuro os computadores não pesarão mais do que 1,5 toneladas. Né? Então, eles enxergavam o computador do mesmo jeito que o presidente da IBM, em 43, enxergava, dizendo que há no mundo, talvez, um mercado para 5 computadores. Quer dizer, essas pessoas, se alguém chegasse para eles nessa época e falasse, não, mas o computador pessoal, o relógio, o celular, né? Imagina, a pessoa não está aberta a isso. Ou seja, eles eram grandes publicações ou grandes presidentes de grandes empresas, mas não estavam abertos, não eram empreendedores de fato. Né? Assim como o Apprentice Hall, que é uma grande editora de livros, era uma grande editora de livros técnicos, dizia que esse tal de processamento de dados era algo que ia morrer. Né? Então, qualquer um que levasse para eles uma ideia para trabalhar com isso, imagina, isso não vai dar certo. Tá? O que aconteceu? Quem morreu foi a Apprentice Hall, tá? Que não existe mais. Quando foi apresentado em 68 o microchip, né, para um cara da IBM, para que serve? Né? Por quê? Porque na cabeça dele ainda estava a fala do presidente da IBM de uns anos antes, que computador é um negócio grande, vai ter só 5 no mundo, para que microchip? Né? Assim como alguns anos depois, em 77, o presidente da Digital, quando eu entrei na Unicamp, o computador que a gente usava era um Digital, um DEC 10. Um supercomputador, um computador enorme, ocupava uma sala enorme, cheio de equipamentos. E ele tinha, assim, 1/1000º, não estou exagerando, 1/1000º da capacidade de processamento de um celular médio. Não vou nem pegar um celular topo de linha aí, da Apple, da Samsung e tal. Celular médio que custa hoje aí, sei lá, R$300, R$400, ele tem 1 milhão de vezes mais capacidade de memória, processamento do que tinha esse DEC na época. Por isso, porque esse cara também não era um empreendedor. E mesmo empreendedores, essa última frase aí, é do Bill Gates, né? Dizendo que ninguém precisava mais do que 640K de memória. Mesmo grandes empreendedores, às vezes, estreitam a visão e não conseguem olhar um pouco mais para frente. Tá? Por outro lado, as pessoas que não se deixam vencer, aqui tem algumas frases, um professor de Yale que fala em 1929 que a Bolsa alcançou um teto permanente, depois teve a quebra da Bolsa de 29, e essa para mim é particularmente interessante. Yale, uma grande universidade americana, o cara que criou, o Fred Smith, que criou
a Federal Express, ou a FedEx, que hoje é um dos grandes carriers mundiais, aí, né, todo mundo sabe, DHL, FedEx, ele dizia que o conceito é interessante, mas para ter uma nota melhor do que 5, a ideia devia ser viável. Quer dizer, se o Fred Smith tivesse ouvido esse professor de Yale, ele não teria criado a FedEx, que existe aí até hoje, né? Assim como o Spencer Silver diz, quando perguntaram para ele de onde veio a inspiração do post-it, se eu tivesse pensado a respeito disso, não teria feito experiência. A literatura está cheia de exemplos mostrando que isso não pode ser feito. Então, o estímulo é: ponha para rodar a ideia, ponha a ideia para acontecer, toca ela para frente. É o jeito de fazer, é o jeito empreendedor de resolver problemas e fazer as coisas acontecerem. Tá? Esconder a ideia, é aquilo que eu já falei, é a pior característica de alguém que quer ser empreendedor. Por que você... desculpa, esqueci. Antes, a cultura do derrotismo tem uma outra característica interessante, que é você vai encontrar o que a gente chama no empreendedorismo de 5 barreiras. Né? Toda vez que alguém falar para você, você falar a ideia para alguém, ela vai te apresentar 5 barreiras. A primeira barreira, normalmente, é o não. Não. Você está louco. Não, é o não. É um não simples. Aquele não que a gente fala para a criança quando a criança vai pôr a mão no fogo. Né? O não que a gente fala para a pessoa, sai daí, você vai cair. Né? É esse não desanimador. Né? Quem se deixa vencer pelo não já morreu, já deixou de empreender a partir daí. A segunda é o não qualificado, quer dizer, se você insiste, né, se você é a criança insistente e continua querendo pôr a mão no fogo, não, o fogo queima, não, isso é perigoso, não faça isso porque, e a pessoa vem com uma lista de porquês para te convencer de que empreender é ruim, né? Mas se você ainda assim é teimoso, se você é um empreendedor de verdade, a pessoa vai para a terceira barreira, que é a postergação. Né? Espera um pouquinho, termina o seu curso, acaba o que você está fazendo, guarda um pouquinho de dinheiro antes. Eu conheço muita gente que queria empreender e falou, não, mas eu vou terminar aqui a graduação. Lembra, eu comecei com 17 anos, eu vou terminar a graduação. Mas agora que eu terminei a graduação, eu tenho um estágio. Mas no estágio me contrataram. E a pessoa vai postergando esse empreender. Né? Você pode empreender entre a empresa ou fora da empresa, e a pessoa acaba postergando os dois. Quer dizer, nem dentro da empresa ele não empreende também. Tá? Aqui, a quarta barreira é a sabotagem, que muitas vezes é uma autossabotagem. Né? A pessoa fala, não, eu não vou fazer isso agora, porque eu estou preocupado com um outro determinado assunto. Porque eu preciso comprar um carro. Porque e vai se sabotando, vai colocando empecilhos na frente que te impedem de pegar aquele sonho que você já quantificou, já qualificou, você sabe que é viável, você gosta dele, você vai criando empecilhos para que aquilo não aconteça. Tá? E a última coisa é a ameaça. Né? E aí, muito mais de fora do que de dentro, a ameaça é: não faça isso. Não faça isso porque... E aí te dá um motivo assim, muito forte. Né? É diferente daquele porquê de não, olha... Não faça isso porque você pode morrer. Né? Imagina quantas pessoas falaram isso para o nosso amigo Amir Klink ou para o nosso amigo Rodrigo Reineri, né? Você vai subir o Everest? Você está louco, você pode morrer. Claro que pode morrer, é óbvio que pode morrer, e ele sabe disso. Mas ele se deixou abater? Não, ele empreendeu. Tá? E aí, a parte de esconder a ideia que eu estava falando, que aí tem uma tirinha bonitinha aí do Angeli, né? É muito comum, a gente escuta como investidor, a gente escuta muito isso. A pessoa procura a gente, tem um negócio, mas eu só falo com você se você assinar um NDA. Né? Quando chegam com essa conversa, falam, tá bom, então não precisa me contar, eu não quero saber. Né? Ideias bem guardadas, como eu falei agora há pouco, são ideias ruins. Sempre a ideia bem guardada é uma ideia ruim, é uma ideia que não prospera. Ela não prospera porque você não escuta a opinião dos outros. Né? Ideia boa é ideia que resolve o problema. Que resolve o problema seu? Não, que resolve o problema da maior parte, do maior número de pessoas possível.
dentro da empresa, fora da empresa, no mundo. Quanto mais gente for impactada positivamente pela ideia que você teve, melhor. Agora, como é que você vai saber se a sua ideia é boa se ninguém sabe que ela existe? Se você não perguntou sobre ela para ninguém? Se você não testou? Por que, que as pessoas não gostam? Por que, que as pessoas escondem? Normalmente porque elas têm medo. Né? Alguns porque têm medo de ridículo, né? Medo de expor sua ideia e de alguém dar risada na cara dele e falar que ridículo. Né? Que bom! Se alguém der risada na minha cara e falar que a minha ideia é ridícula, eu vou perguntar por que ela é ridícula. E aí a pessoa vai me dar argumentos que talvez até me convençam que a ideia é ridícula mesmo. Né? Mas, em geral, esses argumentos me ajudam a aprimorar a ideia. Talvez a forma como eu expliquei não foi tão boa, e ela soou ridícula. Né? Por exemplo, lembrando do nosso amigo Amir Klink, para que o cara vai se prender no meio do gelo na Antártida? A troco de quê? Né? Não parece uma ideia ridícula isso? Agora, por outro lado, ele desenvolveu um aço especial, a Vilares, que é a empresa que apoiou, desenvolveu esse aço junto com ele. Ele desenvolveu um monte de equipamentos que são utilizados até hoje. Ele desenvolveu um monte de técnicas de comida junto com empresas de alimentação, de liofilização de comida. Tudo desenvolveu e testou naquele modelo. Ele estudou a vida de vários animais ali da região, pinguins, focas, etc., que nunca ninguém tinha estudado. Ele aprendeu um monte de coisas sobre isso, observou um monte de coisas que nunca ninguém tinha feito. Por quê? Porque nunca ninguém tinha se enfiado no meio do gelo naquele determinado período. Né? Então, o retorno que ele teve foi enorme para um monte de áreas do conhecimento humano. Tá? E muitas pessoas têm medo de cópia da concorrência. Eu costumo dizer o seguinte para quem vai empreender. Muita gente me fala, eu não tenho concorrente. Essa é uma coisa também que a gente escuta que é errado. Sim, você tem concorrente. Você sempre tem concorrente. Né? A menos que a sua ideia seja absolutamente disruptiva, e eu não conheço na história da humanidade nada absolutamente disruptivo, né? Quando eu falo isso presencialmente, muita gente fala, e a roda? Né? Porque o pessoal usa esse paradigma da roda, que a roda mudou a humanidade. E o fogo? Né? Porque o fogo mudou a humanidade. O fogo não é disruptivo. Ninguém inventou o fogo. As pessoas só descobriram que com fogo a comida fica melhor, que com fogo é possível fazer determinadas coisas. E elas descobriram isso por observação. Ninguém inventou. Uma floresta pegou fogo porque caiu um raio e alguém viu aquilo ali, ou comeu aquele animal que morreu ali no incêndio da floresta e viu que aquilo estava melhor do que o que ele tinha antes. Assim como a roda. A roda melhorou um processo, mas as pessoas carregavam coisas para lá e para cá antes da roda. Com muito mais trabalho, óbvio, nas costas, fazendo várias viagens, muita gente junto, arrastando. Aí inventaram a roda, da roda veio a charrete, ou veio o carrinho, etc. E isso melhorou a vida das pessoas. Mas as pessoas já transportavam coisas de um lado para outro antes da roda. Então, quando você se perguntar, eu tenho medo da concorrência, a concorrência já existe, já tem gente fazendo isso que você faz. De alguma forma se faz, nem que seja manual, nem que seja na força bruta, mas de alguma forma já se faz aquilo. Então, não tenha medo dessas coisas. Exponha as suas ideias, coloque as ideias para frente, porque assim você testa se elas são viáveis ou não. Tá? Os estereótipos, quais são os estereótipos que a gente encontra? Aqueles estereótipos básicos, ou o cara é microempresário ou ele é corrupto. Né? O grande empresário é sempre corrupto. Tem empresário corrupto grande, tem empresário corrupto pequeno, tem empresário corrupto de médio porte, e tem gente boa em grandes empresas, em médias empresas e em pequenas empresas. A condição de ser bom ou ruim, de ser corrupto ou não, é uma condição inerente a ser humano, e não ao tamanho da empresa que ele toca. Tá? Aquilo que eu já falei um pouco antes do Vale do Silício, bom é o modelo do Vale do Silício. Não, bom é o modelo que você cria, bom é o modelo que você faz. Conhecer outros modelos é sempre bom, ajuda, dá subsídios, tal, mas bom é o modelo que você faz. Planejamento, os desafios de planejar. Você imagina os nossos amigos lá, todos aqueles que eu mostrei, inclusive os do basquete, se não tiver muito bem planejadinho, tudo que vai acontecer passo a passo, etapa a etapa. Agora, cuidado com a nossa amiga Mafalda aqui, né, que estava planejando a vida dela.
né, com clareza, como ela diz, e ela criou isso daqui. Planejamento demais engessa. Aí você está criando uma receita de bolo para algo inovador. Você tem uma ideia legal, uma coisa que vai mudar o mundo, mas você tenta colocar ela dentro de uma receita de bolo. Por outro lado, falta de planejamento mata, né? Subir o Everest sem planejamento nenhum, a chance de você morrer aumenta em praticamente 100%, certo? Então, cuidado aí com o planejamento, nem muito, nem pouco. O outro desafio que você vai ter no empreender é o limite da sua competência. Qual que é o limite da competência? O limite da competência é você... Eu gosto muito de cozinhar, então as pessoas me falam, por que você não abre um restaurante? Né? Porque está no limite da minha competência. Eu gosto de cozinhar, eu não gosto de administrar restaurantes. Quem aqui, a família tem ou conhece um restaurante por trás, sabe que a cozinha... Ou quem já fez uma festa, né, gente? Quem já fez uma festa aí em casa, na República, sabe que o cozinhar em si é um pedaço, né? Alguém tem que comprar a comida, né? Alguém tem que ir lá comprar cebola, tem que comprar alho, alguém tem que decidir o que vai fazer. Não é? Talvez a parte mais complicada é isso. Vamos fazer? Vamos. O quê? Né? Vamos jantar? Vamos aonde? Aí fica aquele silêncio, né? Então, o processo de abrir um restaurante... No processo de abrir um restaurante, fazer a comida é um pedaço, e nem é o maior. Talvez seja um de grande importância. Claro, se a comida não for boa, o restaurante vai falir. Então, ele é importante. Mas não é nem de longe o todo. Saber cozinhar não é a única coisa que é necessária para abrir um restaurante. E aí, como é que você faz para resolver esse problema? Sócios. Então, de novo, agora botando o chapéu de investidor. O que a gente olha quando as empresas se apresentam para a gente? A gente olha a complementariedade dos sócios. Né? Empresas de um sócio só, o cara tem que ser um super-homem, tem que ser o Amir Klink, né? Tem que ser um cara que joga nas 11, como a gente diz. Tem poucos, bem poucos desses no mundo. Né? Em geral, as pessoas têm a sua competência numa determinada área. O cara é um excelente técnico, é um excelente teórico do assunto, é um excelente gestor, é um excelente financeiro, né? Entende da área jurídica. Como é que eu faço para ter todas as competências necessárias? Então, quem quiser ser empresário aqui, apresente a sua empresa cobrindo as competências necessárias. Se você não tiver um sócio que cubra aquela competência, deixa isso claro no seu projeto e diga, eu vou contratar. Né? Hoje, tecnologia é uma coisa fundamental nas empresas. Praticamente toda empresa que quer escalar tem que ter tecnologia por baixo. Agora, eu preciso ter gente de tecnologia dentro da empresa? Isso é uma dúvida muito comum. Para quem não é de TI aqui, é muito comum a gente falar, eu preciso achar um cara de TI para pôr na empresa. Não, você conhece a sua área de domínio, você conhece a sua área de estudo, cria um projeto dentro dessa área e contrata TI. Contrata alguém. Está cheio de dinheiro aí no mercado de FAPESP, de FINEP, de grants, né, que a gente chama de apoio para empresas, que você pode usar para contratar um bolsista para ajudar, ou chama um venture capital, expõe a sua ideia, um angel, né, que é o nosso caso, expõe a sua ideia, mostra, se a sua ideia for realmente boa, e você deixar claro que o dinheiro que você precisa para contratar alguém para desenvolver o software para aquilo ali, ótimo, nós vamos contratar uma empresa para desenvolver esse software. Foi exatamente o que aconteceu com a empresa do sono, com a Ucor, que eu contei aí, que já está no nosso portfólio. É uma médica, especialista em sono, uma das maiores especialistas do país em sono, com um cara ex-atleta profissional, ex-tenista profissional, que tem o desafio de resolver o problema do sono. Mas nenhum dos dois é de TI, eles não entendem nada de TI. Né? Eles são usuários de computador. Quando a gente investiu na empresa, foi justamente para contratar o desenvolvimento da tecnologia, que hoje está pronto e funcionando. Então, procure complementariedades dentro ou fora da empresa. Isso vale para o intraempreendedorismo também. Abra a sua ideia lá dentro da empresa e procure a gente para te ajudar. Né? Você não vai mudar uma rotina de uma empresa, de uma grande corporação, se você não tiver ajuda. Tanto dos superiores, né, de chefe para cima, quanto do pessoal do mesmo nível de você, quanto do pessoal que estiver abaixo. Né? Você precisa sensibilizar a empresa inteira. Lembra os nossos amigos do lixo lá? Tem que sensibilizar todo mundo, do presidente da República até o cara que vai lá só no dia para ajudar a catar o lixo e botar dentro do saco.
Quer dizer, todo mundo precisa estar sensibilizado a te ajudar naquela ideia. E a última coisa, dinheiro e poder, né? Muito cuidado com isso. Eu aprendi uma coisa na política, que a política é movida a dinheiro e poder, e os piores são aquelas pessoas que querem dinheiro para comprar poder, para ter mais dinheiro para comprar mais poder, né? Isso a gente vê claramente em vários políticos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Alguns se movem por poder, alguns se movem por dinheiro, e, como eu disse, os piores se movem por esse ciclo girando aí, né? Cuidado com isso, né? A empresa que você quer criar, porque você daqui um ano você tem 5.000 seguidores, 10.000 compradores, clientes, curtidores, seja lá que nome você queira dar, e eu vou ser comprado pelo Google, eu vou ser comprado pela iFood, eu vou ser comprado por não sei quem. Criar um negócio para você ser comprado, você está se movendo pelo dinheiro, você está se movendo só pela necessidade financeira. Tá? Não é algo que gere impacto, não é algo que as empresas procuram agora. Esse gráfico aqui mostra com números mais ou menos acertados de mercado, a diferença entre você ser empregado ou empresário com relação a rendimento. Né? O empregado recém-formado aqui, depois da graduação, entra com um determinado salário. Esses salários são mais ou menos os salários na área de tecnologia. Claro que isso varia um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, dependendo da área que você tiver. Você tem uma ascensão rápida aí nos primeiros 10 anos em valores salariais, depois essa curva fica um pouquinho menor e você tem um limite, né? Você tem um limite. Você só vai passar desse limite se você sair da carreira técnica e virar o CEO da empresa. Mas de todo mundo que está lá, um vira CEO, o resto continua na carreira técnica. Quando você é empresário, na verdade, o começo é muito sofrido, é zero, é pouquinho. Você vai ver os seus amigos que foram para a iniciativa privada ganhando dinheiro e você ganhando muito pouco. Os seus amigos acumulando riqueza, né? Comprei um carro novo, comprei uma casa, comprei isso, comprei aquilo, seja lá o que a pessoa quer, estou viajando. Cada um tem a sua forma aí de usar melhor o dinheiro e você não consegue fazer isso. Até um momento lá na frente acontece uma inflexão, né? E você começa a ganhar mais. E aí, nesse momento, o cara fala, tá bom, tá vendo? Pô, empresário, né? Como é aquela frase? Você vê os tombos que eu levo, mas não vê as pingas que eu tomo, né? Às vezes vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Para quem faz alguma engenharia aí, você sabe que para compensar, você precisa calcular a área daqui e a área daqui, e você vai ver que elas se anulam. Então, na maior parte dos casos, você seguir uma carreira empreendedora ou você que seguir uma carreira dentro de uma empresa, financeiramente falando, não faz grande diferença. Né? É claro que eu estou excluindo daqui, para a gente sair da área de empreendedorismo, pensa em jogador de futebol. A maioria dos jogadores de futebol tem uma carreira curta, quando chega lá perto dos seus 25 anos, se não virou um grande jogador, ele parou de jogar, ganhou algum dinheiro, ganhou algum prestígio com isso. Os que continuam, a maioria tem um salário razoável, mas é um ou outro que vira o Neymar, que vira o Messi, que vira esses caras que tem iate, helicóptero, ilha, etc. Tá? Mesma coisa no caso de empregado, um ou outro vira o CEO da empresa, sempre vira, alguém tem que virar, né? Vira o presidente, ganha milhões e tal, mas a maioria não. Então, para a maioria, as carreiras são, financeiramente falando, são idênticas. Então, não adianta você entrar com essa coisa do dinheiro e achar que você vai virar milionário rápido porque você é empresário. Né? Essa ilusão de que eu vou abrir uma startup daqui a um ano, eu vou vender ela por alguns milhões, é ilusão. Tá? As pessoas que abrem uma startup e vendem por alguns milhões, não é 2 anos depois. Tá? Isso é exceção. Acontece? Eventualmente acontece, mas é exceção, não é regra. A maioria não é assim. Parece que é uma regra, porque, claro, que essas pessoas viram notícia, do mesmo jeito que o Neymar, que o Messi, que esses caras viram notícia muito mais do que os outros jogadores. E quando você se move por poder, dizia o Benjamin Franklin, né, que o dinheiro dinheiro fará tudo, pode bem ser suspeito de fazer tudo por dinheiro. Então, aí essa dicotomia aí, você tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Se você se move pelo dinheiro, você é uma pessoa que pode fazer qualquer coisa que for necessária pelo dinheiro. Estamos terminando, gente.
Vou falar rapidamente uma coisa aqui, é a última parte, tá? Depois tem um filminho, uma frase que termina tudo aí. Eu não sei se vocês conhecem esse conceito, mas como é que a gente junta? Eu quis trazer esse conceito para vocês, porque como é que a gente junta isso tudo aqui? Como é que a gente decide o que fazer? Você tem alguns parâmetros, você tem algo que você pode ser pago para fazer, seja dentro de uma empresa, seja fora de uma empresa, tem coisas que você pode ser pago para fazer. E tem coisas que você é bom em fazer. Quando você junta o que você é pago para fazer com o que você é bom em fazer, você tem a sua profissão. Né? Você sabe fazer, você é bom naquilo ali, e você é pago para fazer aquilo, você tem uma profissão. Quando você junta com o que o mundo precisa, o que você é pago para fazer e o mundo precisa, você tem uma vocação. E aí é o empreendedorismo, ou é a ação social. Tá? Você é pago ou você empreende socialmente para fazer algo que o mundo precisa, você está seguindo uma vocação. E tem o que você gosta de fazer. Quando você junta o que o mundo precisa com o que você gosta de fazer, você tem uma missão. Você vai mudar o mundo. Você gosta de fazer isso e o mundo precisa. Você tem a sua missão. Quando você gosta de você fazer e você é bom em fazer, você tem a sua paixão. Você faz aquilo por paixão. E agora a gente começa a juntar esses círculos aí em 3, né? Quando você junta a sua vocação com a profissão, ou seja, você é bom, o mundo precisa e você é pago, você tem uma vida produtiva. Isso é o que a maioria das pessoas persegue a vida inteira, né? Eu quero fazer algo em que eu sou bom, minha profissão, que o mundo precisa, quero gerar impacto no mundo e que preciso ser pago para isso, porque eu tenho que sobreviver. Normalmente, quem tem essa vida, a maioria das pessoas, é uma vida produtiva, óbvia. Ela é a geração dos meus pais e a minha geração, dos pais de vocês, procuram essa vida produtiva. Ela é confortável, mas vazia. Né? Ela é confortável, mas a gente acaba preenchendo ela com ações sociais, entra numa ONG, ajuda pessoas, porque ela é movida pelo dinheiro, pelo nosso conforto. Quando você junta a paixão com a profissão, você tem uma vida plena. Né? Mas, de novo, ainda tem o sentimento de inutilidade, porque você não está resolvendo o que o mundo precisa. Você gosta, você é bom, aí você é pago, mas você não está resolvendo o que o mundo precisa. Quando você junta a paixão com a missão, você tem uma vida agradável. São as pessoas que trabalham em ONGs, são as pessoas que trabalham com animais. Ela é alegre, a pessoa faz o que o mundo precisa, ela é bom em fazer isso, ele gosta de fazer, mas, em geral, essas pessoas não têm o que a gente chama de prosperidade. Quer dizer, ela não tem dinheiro, né? Ela não tem dinheiro. Ela é feliz, agradável, mas a vida é agradável, mas não tem dinheiro. E quando você junta a missão com a vocação, ela é uma vida muito significativa. É o pessoal que trabalha nessas grandes ONGs internacionais aí, tipo Greenpeace e tal. O mundo precisa disso, a pessoa gosta de fazer, ele até é pago para isso, mas é muito incerto, porque isso muda. Isso muda ao longo do tempo. Hoje acredita-se numa coisa, amanhã em outra. Hoje as empresas apoiam isso, amanhã apoiam aquilo. Quando a gente tenta juntar tudo isso, que é isso que a gente tem que procurar, a gente tem esse conceito, que eu não sei se você já tinha ouvido falar, mas eu quis trazer aí no final da apresentação, que é o Ikigai. O Ikigai é um conceito japonês de razão para viver. Quer dizer, a gente tem que tentar juntar esses círculos, fazer o que eu gosto, que o mundo precisa, eu sou bom, e eu posso ser pago para isso. Se eu conseguir juntar todos esses ciclos, a minha profissão com a minha vocação, com a minha paixão, com a minha missão, eu tenho o que os japoneses chamam de Ikigai, a razão de viver. Tá? É um balanço extremamente difícil. Eu posso dizer para vocês que agora eu estou chegando perto disso, eu estou fazendo o que eu gosto, né? Que é trabalhar com empresas, com empreendedorismo, é a minha vocação, eu sei fazer isso, eu sei analisar, eu sou mentor de várias empresas, eu ajudo a empresa a crescer, é uma paixão isso, desde sempre, eu abri a primeira com 17 anos, e eu entendo que isso é a minha missão hoje, né? Ajudar empresas a crescer, empreendedores a se formarem, e eu acho que eu estou começando a encontrar isso, mas demora bastante. Tá? Esse filminho aqui é para terminar, o Desafio dos Empreendedores. Filminho bonitinho para terminar. Isso é empreender, tá? Isso que vai aparecer para vocês é empreender.
Isso, gente, é a vida de empreendedor, é dançar um tango no meio dos cactos, tá? A todo momento você quase morreu, né? De vez em quando aparecem umas flores no meio, você fica feliz e animado, e principalmente o final ali é se reinventar a cada momento. Vocês viram as duas balãozinhos lá rodando, e para se fugir de um cactus vira uma coisa, vira outra coisa, e no final vira uma ave e voa por cima dos cactos. Isso é empreender. Isso é empreender, é viver no meio de perigos aí constantes a todo momento, é sozinho, muitas vezes sozinho, sempre bom se for acompanhado, melhor ainda, como é o exemplo aqui, de um parceiro, de um sócio, de um amigo, de alguém que está junto com você, mas isso é empreender, tá? E para terminar aí uma frase do Fernando Sabino, um escritor brasileiro que eu gosto muito, né? De tudo ficaram três coisas: a certeza de que ele estava sempre começando, a certeza que era preciso continuar e a certeza que seria interrompido antes de terminar. Essa é a vida do empreendedor, né? Fazer da interrupção um caminho novo, fazer da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sono uma ponte, da procura um encontro. É o modelo do empreendedor, sempre mudando, sempre se adequando, sempre reaprendendo, aprendendo algo novo, e principalmente sobrevivendo dentro aí do que a gente tem disponível para trabalhar. Gente, era isso. Eu espero que não tenha desapontado alguns que talvez estivessem esperando aí a palestra que o Fábio poderia ter feito na linha do presidente do Unicamp Ventures, né? Eu fui presidente do grupo de empresas filhas da Unicamp, falando do estímulo ao empreendedor, de plano de negócios e etc., mas isso eu prefiro fazer pessoalmente, tá? Então fica aberto aí, a Amanda, a Juliana tem os meus contatos, tem WhatsApp, tem meu e-mail é fabio@fabiopagani.com.br, tá? É o meu nome, com meu nome e sobrenome junto.com.br, ou o Omnia Conexa, também vocês me encontram por lá. Quem estiver pensando em empreender mesmo, me procura,
me procura. A minha paixão é ajudar novos empreendedores. Então, você tem uma empresa, você esperava esclarecer aqui algumas dúvidas, quem me perguntou aí sobre o modelo do plano de negócio, se ele está indo mal, me procura. Eu prefiro olhar o seu caso e responder especificamente. Respostas genéricas para empreendedores, em geral, não funcionam muito bem. Senão vira livro de autoajuda, né? Vira livro do Steve Blank, vira livro de autoajuda com respostas genéricas e, de novo, receitas de bolo. Empreendimentos são caso a caso. Empreendimento é um bolo criado diferente a cada dia por cada pessoa. Tá? Então, esse tipo de coisa pode me procurar. Acho que é isso, gente. Vou terminar aqui. Fábio, a gente recebeu 2 perguntas, se você acha que dá tempo de responder elas. Claro. O tempo está acabando, mas eu acho que dá. Vou mandar as 2 aqui no chat. De novo, reforço. O tempo que a gente programou está acabando, tem tempo, respondi algumas durante, tem ainda um tempinho aqui, mas o meu tempo está livre para vocês, né? Acabando aqui, posso continuar, me procurem, mandem mensagem, tá? Fiquem à vontade aí. A gente já vai mandando também o link de feedback, só falar que tem o link de feedback aqui, e já mandei as 2 perguntas aqui, se você quiser responder. Eu mandei aqui o meu WhatsApp e estou mandando meu e-mail, tá? Podem anotar aí e me procurem. Depois eu escrevi certinho, escrevi. Você mandou as perguntas aqui? Mandei. É que já entrou um monte de outras coisas. Eu mando de novo, sem problemas. Não, tá aqui, já achei. Como começar a intraempreender, palavras difíceis, né? Intraempreender dentro da empresa sem que você tenha visão negativa por parte da gestão. Bom, aí eu posso te dizer o seguinte, se a gestão não quiser, você não vai conseguir. Ponto. Né? Essa é a resposta. Você tem que, ou a gestão tem que dar apoio para isso, então as empresas da nova economia, as empresas de tecnologia ou empresas mais modernas fazem isso, dão esse espaço. Então, você tem que estar numa empresa dessa, ou se você estiver numa empresa mais tradicional que não tem esse espaço, o seu primeiro empreendimento dentro da empresa, ou intraempreendimento, é convencer a alta gestão de que isso é necessário. Tá? Sem isso, a empresa vai morrer. Sem isso, a empresa não sobrevive a essas mudanças que o mundo está passando agora. Tá? Então, faça isso, né? Faça isso. Convença a empresa de que tem que mudar. Se ela já tem esse convencimento, aí você coloque a cara a tapa, né? Você usa aí, entre aspas, a visão negativa, né? Sempre vai ter visão negativa. Todo mundo que resolve fazer, aparecer, todo mundo que põe a cara a tapa tem visão negativa, né? Eu costumo usar, eu usei até aqui o exemplo de vamos jantar? Né? Todo mundo aqui já passou por isso. Vamos jantar? Vamos. Tá com fome? Tô. Vamos. Aonde? Silêncio absoluto. Aí alguém fala, vamos no X, dá um nome qualquer aí. O lugar é uma hamburgueria qualquer, tá? Mas hambúrguer eu não quero. Não sei o que lá. Então, um monte de gente vai botar uma visão negativa. Mas você já falou, você já deu a sua visão. Né? Alguns vão gostar da sua visão. Então você já dividiu o grupo na metade. Aí se os que falarem não forem poucos, né? Não, hamburgueria não, porque eu sou vegetariano. Mas essa hamburgueria tem hambúrguer vegano, né? Um hambúrguer de grão de bico. Tem? Nossa, eu nunca comi. Pronto, você já convenceu. Então, lembre daquelas 5 barreiras que eu falei e vença essa visão negativa combatendo ela com argumentos, com dados e fatos, com conversa, não com briga, né? Briga não vai funcionar. Mas basicamente é isso. Se a empresa for uma empresa antiga, sua primeira intraempreendimento dentro da empresa é convencer ela a mudar. Monte um projeto para isso. Apresenta para a alta direção, apresenta para os gestores da empresa, para o seu chefe direto, convence ele a levar para os outros chefes e fazer isso acontecer dentro da empresa. Atualmente há um setor em específico que vem se destacando com o aumento de startups? Sim, né? Tem uma área que a gente está vendo assim, um boom, um crescimento enorme de startups, são as que a gente chama de medtech, são startups ligadas à medicina. É difícil dizer por quê, né? Você fazer análise quando a coisa está acontecendo é difícil, normalmente é muito mais fácil analisar depois que aconteceu, mas eu diria que é o seguinte, a medicina é uma área extremamente tradicional, né?
médicos são tradicionais. Médicos têm aquela formação, aquela característica, não sei se tem algum estudante de medicina aqui, mas médico tem aquela característica de se sentir mais próximo de Deus, né? Porque vida e morte, é ele que lida com isso, então ele se acha um degrau acima do resto da humanidade, é uma característica do médico até boa, né? A pessoa precisa ter essa característica para enfrentar a realidade da área médica. Agora, eles são reticentes à mudança. Muitos médicos até hoje escrevem coisa em papel, não usam tecnologia e tal. E começou um movimento, quem se interessar por isso, procure esse termo SAMD, Software as a Medical Device. Cada vez mais as pessoas estão usando a capacidade que um telefone celular tem hoje para que aquilo vire um medical device. A empresa do sono, aquela Ucor que eu citei, é intensiva em software. O software e os gadgets, né, celular, os smartwatch, aqueles anéis que medem pressão sanguínea, que mede se você está dormindo, se você está deitado, mede seu movimento. Esses gadgets estão cada vez mais simples e baratos e cada vez mais dentro da vida das pessoas, e ela usa isso para monitorar a qualidade do sono das pessoas. Né? Em casos extremos, né, em casos de acompanhamento médico, câmeras dentro do quarto para monitorar o sono da pessoa, quão agitado é o sono, quantas vezes levanta, quantas vezes vira, como se mexe e tal. Então, quer dizer, os dispositivos eletrônicos viram um auxiliar no tratamento. Né? Esse termo Software as a Medical Device, uma outra empresa que está no nosso portfólio para investir, faz órtese, né? Sabe que órtese é gesso, né? Quando você quebra o braço, né? Quebra a perna e tal, põe gesso. Gesso é um negócio que já se usa há 200 anos e é exatamente igual e é chato. Quem já usou aqui sabe o quão chato é engessar alguma coisa, tomar banho com aquilo, é horroroso. Além de ser difícil, tem que ser feito no consultório, porque cada um tem uma característica, né? O tamanho do braço, e aí, se é uma criança, aquilo começa a incomodar. Eles criaram um negócio que, com o celular, escaneia o corpo, aquela parte que precisa engessar, e com uma impressora 3D imprime um negócio que pode ser retirado para tomar banho, ou pode até entrar na água com ele, porque ele é feito de um polímero lá. Então, quer dizer, você está usando de novo o celular ou os dispositivos eletrônicos para ajudar a vida das pessoas, né? Para empreender. Então, respondendo, essa é uma área, tá? Procurem, quem tiver interesse nisso aí, procura juntar medicina com tecnologia e fazer algo diferente na área médica. E normalmente gera impacto na vida de muita gente. Né? Se mais alguma coisa? Tinha surgido mais uma pergunta do Bernardo aqui. Tá aqui, ó. Achei. Faço parte de uma empresa júnior afiliada ao UFPE, que atua no ramo de química e alimentos. Quero empreender na empresa, visando a atualização de serviços, exploração, mas tem dificuldade em relação por onde começar. Então, o primeiro passo, Bernardo, é aquilo que eu falei. Explica para eles o que é intraempreender numa empresa. Monta um projeto para isso. Esse é o primeiro passo. Eu arrisco dizer que boa parte das empresas não fazem isso porque não sabem exatamente o que é, não sabem que benefícios vão ter com isso. Né? Tem o medo, eu vou dar liberdade para os meus funcionários fazerem o que eles querem, nossa, o pessoal vai tomar conta da empresa, tem esse medo. Se esse medo for o medo da alta direção da empresa, vai ser muito difícil mudar, mas não é o comum. Né? Em geral, as empresas hoje estão mais abertas a esse tipo de coisa. As novas gerações que estão assumindo as empresas, mesmo grandes corporações, mesmo grandes empresas, elas estão mais abertas a isso. E muitas vezes eles não entendem esse conceito. Né? Você percebeu, Bernardo, que a minha apresentação ficou muito em cima de mostrar que empreender é uma coisa presente em todo lugar. Né? Eu falei, você pode empreender socialmente, criando uma empresa, dentro de outra empresa, no esporte, na política, dá para empreender em todo lugar. Mas na cabeça das pessoas, empreender ou empreendedor é abrir uma empresa, é virar empresário e abrir uma empresa. Então, se você não explicar direitinho que, olha, é dentro da empresa, nós vamos melhorar um processo ou um serviço, eu não sei exatamente o que a sua empresa faz, se é processo, se é serviço, são as duas coisas, pega
o modelo de intraempreendimento, mostra para ele, e melhor ainda, se você pegar um exemplo prático. Tá? Vou supor que a sua empresa tem produto, tá? Tem um produto qualquer. Pega aquele produto e mostra qual a ideia que você tem em cima daquele produto e como isso melhoraria o mercado. Como que melhoraria o impacto da empresa no mercado, receita da empresa, vai vender mais, vai vender para mais gente, né? Então, monta um projetinho e apresenta esse projeto para as pessoas. Tá? Acho que esse é um grande mote aí para você começar a intraempreender. Né? Se quiser, talvez vocês tenham conhecimento aí, usa um modelo padrão de mercado, tipo Canvas, né? Usa um desses modelos que facilita a vida, que visualmente gera um impacto melhor. Pega um Canvas, faz o Canvas do projeto e apresenta para ele, fala, olha, isso aqui a gente pode fazer tudo aqui dentro. Né? O fulano já sabe fazer isso, o ciclano já sabe fazer aquela outra coisa, a gente junta esses dois, a gente cria esse produto novo, e isso vai gerar um impacto enorme, porque o mercado está precisando disso, porque é uma demanda de mercado, e etc. Tem mais alguma? Não. Acho que... Bom, eu acho que é isso, até porque o nosso tempo acabou, mas foi muito bom, Fábio, a gente agradece, né, quero agradecer em nome do MTE e também da Liga, né, foi muito boa a palestra, acredito que todo mundo gostou, né, o pessoal mandou bastante aqui, que tinha gostado, e a gente envia depois o formulário de feedback também no e-mail para vocês, desculpa, gente, pelo transtorno aí com o link. E a gente também envia o e-mail do Fábio, né, para vocês terem contato dele, caso tenha mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, aí vocês falam diretamente com ele. Então é isso, gente. Obrigada, Fábio. Obrigada a todo mundo que participou. Obrigadão, gente. A todo mundo. Obrigado vocês. Depois me manda o link aí da gravação. Eu gosto de assistir. Com certeza. Pode deixar. Ajuda a melhorar a gente para as próximas. Obrigado, gente. Prazer aí falar com vocês e reforço que estou à disposição. E-mail, WhatsApp, mandem mensagens. Posso não responder na hora, lembrem-se que eu estou na Austrália, são mais 13 horas de fuso horário aqui, então eventualmente você vai mandar um e-mail, eu vou estar dormindo, mas a hora que eu acordar eu